É um prazer falar contigo, meu caro, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Prazer é meu. Com grande satisfação venho aqui conversar com vocês, falar sobre o que eu mais amo falar, Ah, que empreendedorismo. maravilha, que bom. Então, eu gostaria que você começasse, porque há alguns termos, né, que muita gente não entende, não sabe. Você poderia começar explicando para nosso ouvinte o que significa exatamente essa expressão pivotar, que vem do inglês, né? Pivot, se eu não me engano. Esse termo ainda gera muitas dúvidas entre pequenos empreendedores, né, ô Bruno? Sim, sim. Bem, pivotar vem da questão da mudança, né? É. Então, como o próprio tema da entrevista aqui, a questão de como identificar, né, essa mudança que muitas vezes pode ser repentina. Então, pivotar é principalmente você identificar, através de alguns fatores, que o negócio ele não está caminhando bem. Hum. E realmente tomar a decisão certa na hora certa, que é o mais importante, né? Que Pois é. muitas vezes existe a percepção, mas não tem a ação. Então, sem ação, acaba que a empresa acaba indo para um caminho que é, né, indesejado pelo empreendedor, muitas vezes. E dentro disso aí eu gostaria de te perguntar exatamente isso. Quais são esses sinais mais claros de que uma empresa precisa rever as estratégias? Há um termômetro, por exemplo, que os líderes podem observar? Eu digo, Marcelo, que existem dois fatores principais, Hum. tá? São os fatores internos e externos. Então, fatores internos. Eu sempre falo para o empreendedor que a empresa ela precisa precisa transbordar aquilo que vem do próprio empreendedor. Ela é simplesmente uma extensão do próprio empreendedor. Então, o primeiro sinal é quando o empreendedor não tem motivação necessária para poder ter ideias, inovação, criatividade e realmente energia para colocar no negócio e impactar, influenciar os próprios colaboradores. E Sim. aí é um fator interno. Hum. Aí os fatores internos que também são fatores que têm que ser levados em consideração num sinal, né, onde a empresa não está indo bem, é a questão financeira, fluxo Certo. de caixa, né, se a demanda, se ela realmente ela está seguindo uma sazonalidade normal ou não, e principalmente se aqueles velhos clientes acabam não voltando mais. O que está acontecendo? É. Esses são grandes sinais externos. Interessante isso. Agora, tem um detalhe que eu gostaria de abordar contigo, que é, por exemplo, o medo de mudanças, principalmente aqueles empreendedores iniciais. O medo que acaba paralisando também, né, uma possível mudança de rumo. Sim. Como diferenciar, por exemplo, essa paralisia ou essa necessidade de mudança, esse medo de teimosia, por exemplo? Porque isso pode levar a uma certa teimosia. Não, eu não vou mudar, Sim. eu comecei assim e vai ser assim até o fim. Como É. lidar com isso? Como fazer com que esse empreendedor tenha essa noção de diferenciar uma coisa da outra? Grande parte dos empreendedores, Marcelo, acabam vivendo na própria bolha por conta das situações que ele conhece, por conta do estilo de vida, por conta das experiências próprias. E aí eu falo mais da minha especialidade na parte da psicologia, né? Então, Ah, da neurociência, da programação neurolinguística também, que eu acho que é um fator que a gente tem que levar em consideração, e eu digo que o emocional é 80% da responsabilidade de sucesso. Então, essa questão, ele precisa levar em conta sempre, né, que existem um mundo fora daquilo que ele vive. tá. E o medo é muito normal para o empreendedor, porque geralmente ele está sozinho. Né? Normalmente. Então, ele vai fazer a gestão dos colaboradores, ele vai fazer a contabilidade, ele vai fazer a divulgação, o marketing, ele vai fazer tudo. Então, quando se tem esse medo, muitas vezes acaba segurando para realmente ir para o caminho da prosperidade. E nesses casos, o que eu geralmente recomendo para o colaborador, para o empreendedor? Primeiro, buscar conhecimento. E segundo, não se prenda na própria bolha. Busque eventos de networking, busque conhecer outros empreendedores, busque conhecer outras pessoas da mesma área, fazer um brainstorming, né? Então, a conexão, ela tem muito poder, Marcelo. Então, É, ela tem o poder de fazer com que o empreendedor abra a mentalidade e enxergue novas possibilidades, sim. né? Novos caminhos de inovação, novas ideias para o próprio negócio, como gerir os colaboradores
E principalmente, né, o cuidado com a própria mentalidade, porque é aí que está segurando. É isso aí. Agora tem um detalhe também. O empreendedor ouvindo isso deve estar pensando, pivotar, essa expressão que se usa em mudar, significa sempre mudar tudo? Ou também há alguns ajustes estratégicos mais pontuais que também podem ser mais eficazes? Desculpa, deu uma cortadinha, Marcelo. Então vou repetir. A expressão pivotar significa sempre mudar tudo? Ou existem ajustes estratégicos que também, ajustes pontuais, por exemplo, que também podem significar alguma mudança eficaz? Bem, o pivotar ele vem da mudança, mas principalmente de você buscar mudança estratégica, né? E não necessariamente você mudar o objetivo da sua empresa na questão de propósito. Então, o pivotar, eu diria que ele está muito atrelado à busca de conhecimento. Né? Porque a busca de conhecimento vai dar o direcionamento para que ele mude a estratégia, para que ele conheça diferentes oportunidades, né? Para que ele conheça diferentes opções de negócio dentro do próprio segmento, ou até mesmo diferentes decisões que vai impactar um público talvez um pouco diferente do que ele já está atuando, porém dentro do próprio segmento. Então o pivotar ele vem da questão estratégica e não necessariamente assim da mudança de objetivo da empresa, né? Então segue o mesmo segmento, o mesmo ramo de atuação, porém se desafiando um pouquinho mais, às vezes num área um pouquinho desconhecido, porém com necessidade de conhecimento. Aí é preciso, inclusive, também aprender a lidar com a insegurança e a resistência de inclusive, alguns colaboradores do próprio empreendedor, não? Sim, isso é muito comum, principalmente agora nessa era da inteligência artificial, né, Marcelo, com relação às mudanças. Por quê? Porque a inteligência artificial já está se criando como se fosse um risco para o colaborador perder o emprego. E não é bem por aí. Né? Então, essa resistência à mudança, principalmente agora essa tecnologia nova, né, vem por conta desses medos. Mas o mais importante é que as empresas entenderem que essa tecnologia ela vem para potencializar o que a empresa já tem de bom. E o colaborador ele tem que ter essa mesma mentalidade, porque o colaborador ele faz parte da empresa, ele é também a empresa. Então, tudo vai depender de como o empreendedor ele está alimentando a cultura interna. Tá? Então, a cultura interna é você atrelar objetivo e missão da empresa com a ambição e com os objetivos pessoais do colaborador. Sem dúvida. O colaborador ele precisa saber o que ele está fazendo, sim, mas principalmente por que ele está fazendo. Qual é o impacto dele fora, né? E fazer com que ele entenda que aquele caminho, que ele entregando o que ele tem de melhor, ele também vai ter, através daquela empresa, o atingimento dos seus objetivos pessoais. Então, é essa conexão que tem que ter com o colaborador, né? Fortalecer cultura. E estar sempre se atualizando para que não deixe que a inteligência artificial se transforme num concorrente. Muito pelo contrário, que ela seja sua aliada, né? Exatamente, exatamente. E é importante desmistificar isso, porque muitas vezes o empreendedor acaba não buscando a inteligência artificial com medo das resistências, mas também acaba muitas vezes utilizando ela, às vezes de forma inadequada, né? Exatamente. Porque o que acontece? Existem já vários empreendedores que estão se frustrando com a inteligência artificial, Marcelo, mas por quê? Porque acaba utilizando uma ferramenta ou outra que vê na internet, sem mapear o próprio processo, sem entender como aquela ferramenta poderia ser usada para otimizar tempo, aumentar a produtividade e reduzir desperdício de tempo, né? Então, hoje, como especialista em processo, eu digo, não implemente a inteligência artificial de qualquer forma. Por quê? Porque você pode potencializar algo que está acontecendo de errado no teu processo também. Pois é. Então ela é uma potencializadora, né, do que a gente já está fazendo. Então é esse o cuidado, né? Exatamente.
Ô Bruno, você pode deixar as suas redes sociais aí, porque é muito interessante, de repente alguém quer saber um pouco mais, quer te perguntar alguma coisa ou conhecer um pouco mais desse processo que você está falando aí. Você quer deixar para a gente, por favor? Claro, com certeza. Mais uma vez, né, agradeço a oportunidade aqui de estar falando sobre o tema. Instagram é bcastro.consultoria. Então, lá no LinkedIn também vocês vão encontrar b.castroconsultoria. Tá. E essas são as principais redes sociais que a gente utiliza. Ótimo. E dentro das redes sociais lá tem um link na bio, pode utilizar. O empreendedor ele tem a oportunidade de entrar na nossa comunidade, onde vai receber diariamente dicas sobre inteligência artificial, sobre processo e principalmente sobre mentalidade, que é os nossos 3 pilares principais da consultoria. Ótimo. Bruno, muito obrigado, viu, meu amigo? Um abraço para você, obrigado pelas dicas, esclarecimentos. Uma ótima semana, meu caro. Uma ótima semana, Marcelo. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Fiquem com Deus. Até mais. Nós que agradecemos. Tchau. Tchau, tchau.